Olá, seja bem-vindo a mais um Tendências Globais, onde nós estamos aí, vendo os acontecimentos do tempo do fim e começando realmente lá de trás, para chegar até aqui próximo dos nossos dias. Então você pode aí, nos acompanhar, pode se inscrever no nosso canal se você ainda não é, dar o seu like e também, passar para os seus relacionamentos, Você conhece pessoas que gostam de saber o que está acontecendo no mundo, e o que a Bíblia diz a respeito desses acontecimentos, então está aí, uma oportunidade para estudar. E eu estou aqui com o pastor Valdinei, que é um estudioso dessa área. Olha, é uma bênção. A CCA é uma bênção, porque a gente não corre dos assuntos. Não. Nós enfrentamos os assuntos, às vezes são assuntos polêmicos, delicados, mas nós mantemos aí aquela postura beriana de conferir as coisas com a Bíblia. E de estarmos atentos, com o que está acontecendo. Nós não estamos distraídos, indiferentes, ou assim, à margem do que está se passando no mundo, porque veja, a igreja ela está aqui no mundo. Exatamente. E nós enfrentamos juntos, com todas as pessoas que habitam aqui no planeta. Então é importante que não sejamos ignorantes a respeito do que a Bíblia fala sobre esses acontecimentos do tempo do fim. Sim. E nós começamos aí, uma engenharia reversa, começando lá do final para vir aqui, até hoje. E assuntos que a Bíblia ela testifica que vão acontecer, o que está previsto de acordo com a palavra de Deus. E nós paramos, na tribulação e vamos aí para o que nós chamamos de gap, ou seja, um intervalo, Isso. Bom, nós comentamos na live anterior que o marcador do início da tribulação de 7 anos é o acordo de paz. Nós vimos isso e está lá na epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Bom, e o que acontece aí dentro dessa engenharia reversa, vindo um pouquinho mais para hoje? A gente aqui é especulativo, tá? Porque a Bíblia não deixa isso assim, versículo claro, explícito. É uma inferência que a gente tira do contexto dos acontecimentos que a gente vai montando. Esse gap seria um intervalo, um período de tempo que nós não sabemos, pode ser de meses ou até 1 ano, 2 anos, eu não sei. Ninguém consegue afirmar isso com certeza. Mas é um período entre o arrebatamento da igreja e o início da tribulação. Assim, do ponto de vista lógico, a gente entende que esse gap é necessário. Por quê? O arrebatamento vai trazer um transtorno mundial. Ok? E a própria nova ordem mundial já está se precavendo contra esse reboliço que vai acontecer nas nações, principalmente na nação americana, onde nós temos um grande número de cristãos. Principalmente onde tem grande número, Brasil e os Estados Unidos. E isso vai trazer um impacto, com certeza, porque o arrebatamento dos cristãos será repentino. Você está dirigindo um ônibus e você é arrebatado. Está pilotando um avião, está numa cirurgia. Ok?
é uma coisa repentina, então isso vai trazer impacto. E vai ser um evento mundial que vai acontecer num piscar de olhos. Ao mesmo tempo, em todo o globo terrestre. Isso são décimos de segundo. Sim. Não dá nem para a gente estabelecer um parâmetro, ok? Bom, nós vamos falar sobre o arrebatamento, mas só para adiantar para você que as pessoas, né, os cristãos vivos aqui na terra serão arrebatados, removidos da terra num piscar de olhos. Você pode imaginar onde esses cristãos vão estar e o que eles vão estar fazendo em toda a terra. Num lugar é noite, no outro é dia. Então eles estarão trabalhando, estarão dormindo, estarão no campo. Enfim, eles estarão nas suas atividades. Normais. E eles desaparecem à vista, né, das pessoas que ficarem. Ok? Mas esse gap, que a gente chama de intervalo, a gente entende a necessidade dele. Primeiro em função dessa confusão toda que vai acontecer, porque o espírito do anticristo vai operar esse tipo de situação de caos, querendo trazer alguém que vai resolver isso. Resolva tudo, né? Exato. E hoje é interessante a gente entender por que essa agenda sobre o extraterrestre está tão intensa hoje. Porque abdução, eles vão criar uma narrativa. Uma explicação, né? Ok? A gente tem que tomar cuidado. Que não seja a real. Sim. Claro. Porque é o espírito do engano, tá? Mas tem algumas coisas que a gente olha para a Bíblia e a gente vê que elas têm que acontecer. Eu vou citar algumas, tá? Não são todas. Os Salmos 83, que a gente ainda fica pensando sobre esse levante das nações fronteiriças com Israel. A gente achou que ia desembocar nisso, mas não desembocou. Bom, pelo menos até agora houve, né, lá o acordo entre eles e vamos ver se esse cessar-fogo aí vai durar. Vai durar. Tá ok? Então, esse é um ponto de interrogação. O outro é Jeremias 49, que é uma profecia relacionada ao Elão, que é a Pérsia, que é o Irã. E é uma profecia pesada, ali na região onde o Irã tem suas usinas nucleares. Justo nessa região. Isso, justamente ali. Nós não vamos entrar em detalhes, mas eu só estou citando eventos que estão aí para acontecer. Gog e Magog. Esse é outro evento que Ezequiel coloca claramente lá em Ezequiel 38, 39, dessa guerra, só que essa guerra é diferente do Salmos 83, já são países que não são fronteiriços. Então você tem a Líbia, você tem o Sudão, você tem o Irã, você tem a Turquia, alguns países da ex-União Soviética. Estão percebendo? Então já são países mais ao redor, no entorno mais longe de Israel. Fica aqui, né, bem notório que a Bíblia cita esses países. Ela cita, isso está na profecia. Não tá? é invenção. Nós não estamos querendo culpar ninguém, não. É que está citado lá. E Gog tem algumas condições. Por exemplo, queimar o armamento do inimigo por 7 anos. Mas como é que na tribulação eu vou queimar armamento? Se pelo menos na grande tribulação, que é a segunda metade, os judeus vão estar fugindo. Não tem lógica. Se isso acontecer, tem que acontecer antes do início da tribulação, para poder ter esse período, esse intervalo de 7 anos. Também como o período para localizar os ossos e enterrar os ossos. Tudo isso está na profecia. E isso não acontece assim, com outras coisas, criando toda uma confusão. Por isso já vai ser bastante tenso, né? Mas essa questão dos 7 anos de queimar o armamento
porque não vai precisar usar madeira ou qualquer coisa que exista em Israel, vai queimar o armamento do inimigo que vai sobrar, né? Eu vou ter que antecipar esse negócio, porque lá na tribulação vai tumultuar, porque aí os 144 mil, a reconstrução do templo, a questão das duas testemunhas, e depois a abominação, aí começa uma perseguição intensa. Quer dizer, não dá, então eu tenho que trazer isso um pouco antes, por uma questão de logística. Por isso que eu estou falando, a gente está desenvolvendo uma especulação aqui, mas uma especulação sensata, tá ok? Uhum. E também a destruição de Damasco, que está lá em Isaías 17, que a gente ainda não viu. E a gente precisa localizar esses eventos ou antes da tribulação, ou pelo menos ali no início. Existe uma conclusão, vamos dizer assim, uma justificativa interessante que alguns teólogos trazem, que diz o seguinte, que eu acho bastante plausível. Como que o anticristo vai negociar com Israel uma aliança se Israel estiver numa situação de derrota, de perseguição e de crise? Israel tem que sair por cima para ser respeitado. Senão eles não vão considerar, né, a nação. Não, para quê? Ele tá acuado, com medo, não precisa nem de acordo. Então, vejam bem, Gog e Magog, e se a gente colocar Salmos 83, Israel vai expandir as suas fronteiras. Israel vai ganhar muita riqueza, muito despojo. Sim. Aí eles vão ter uma cobiça sobre isso. Isso. Aí Gog começa a achar, opa, né? Com essa destruição toda, o anticristo começa a ver Israel com outros olhos. Precisamos sentar para conversar. Porque isso aí é o raciocínio humano, tá? A gente tem que ser bem transparente aqui, mas nós não estamos inventando, porque isso faz parte. É até assim difícil para nós imaginarmos Israel ser enganado a esse ponto, né, de fazer um acordo. Muito bem. E esse caos que surge do arrebatamento precisa de uma intervenção mundial, de um governo mundial, porque senão fica difícil convencer as nações a abandonar o seu nacionalismo, o seu patriotismo, o seu regionalismo, para abraçar um governo único. Uhum. Quer dizer, tudo isso é cenário para que Satanás apresente uma solução, que é uma solução do engano, mas ela é plausível aos olhos daqueles que ficaram para trás. E o mais interessante, para a gente terminar essa parte, porque não tem muita coisa para se falar, porque senão a gente começa a especular demais, aí o erro pode acontecer. É o que vai acontecer com os players. Os players são os grandes jogadores no cenário mundial. China, Rússia, Estados Unidos e Europa. A gente tem que prestar atenção nesses players, porque hoje o mundo gira em torno desses grandes jogadores. Né? Qualquer coisinha hoje é a Rússia, qualquer coisinha é a China, qualquer coisinha é o Macron lá, o pessoal, a Angela Merkel lá na Alemanha, quer dizer, é o pessoal da Europa. Qualquer coisinha é o governo americano. São sempre eles, percebam? Os outros giram em torno. Uhum. Então precisa ter um ajuste aí nessas nações, porque você tem que entender o seguinte. No início da tribulação a gente não vê falar em China. Mas para onde que foi a China? Gog, que está, na nossa opinião, relacionado com a Rússia, e a Rússia hoje tem um acordo muito forte com a Turquia e com o Irã, e com a Líbia, é exatamente as nações que estarão ali na guerra de Gog, não é? A Rússia não aparece também, né? Não aparece. Os Estados Unidos também não. E a Europa? Se nós estamos falando de um Império Romano revivido, a Europa é que vai crescer. Mas hoje esse negócio está embolado. Tá. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas para entender
o que vem pela E frente. aí nós vimos até que a Inglaterra saiu, né? Isso. Então Deus vai ter que mexer com isso. E outra coisa, o que vai ser do islamismo? É muito difícil. Se é difícil para Israel fazer acordo com qualquer um, para os islâmicos é a mesma coisa. E a gente vê Israel participando de um acordo, mas os islâmicos vão aceitar? A equação muda. Hoje Israel está acuado. Com esse gap, acontece o contrário. Israel vai para a cabeça das nações. Vocês estão entendendo? Então são inferências que a gente tira, tá bom? Vamos ficar por aqui para não correr o risco de falar. E não é, vai ser cobiçado, né? Sim. E olha, assim, um ponto que me ocorreu agora. O grande interesse de Gog em cima de Israel é despojo. E hoje o Israel está descobrindo coisas assim, montanhas de ouro, minérios, petróleo, o gás que Israel tem, dá para sustentar a Europa por um século. Na verdade, o que a gente vê acontecer com Israel é um sinal para nós como igreja, né? Sim. Porque nós somos sustentados no momento desse sobrenaturalmente. Israel tem Também vitórias sobrenaturais. Quer dizer, Deus alavancou de tal forma essa nação, dentro dela tem as riquezas. Ela não precisa buscar fora. Ela está encontrando dentro de um território pequenininho tudo que ela precisa. Olha ali no Mar Morto. E o que ainda o mundo vai cobiçar. Sim. O Mar Morto está lá. A expressão diz Mar Morto. Ninguém se interessa porque lá não tem nada. Mas debaixo dele tem muita coisa. Pois é, e que está surgindo, né? Bom, mas isso é Deus, né? É porque Deus falou, aquela terra é minha. Então... E onde Deus está, a bênção está. Por isso que nós queremos, fazendo só um paralelo aqui, que o Brasil seja de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos uma extensão territorial. E o que será que Deus colocou debaixo dessa terra? Muita coisa também. Ok? Isso é muito importante. Ok, vamos para o próximo então. Próximo, bodas do Cordeiro, né? A grande ceia no reino. Que é isso? Agora, aí, veja bem, nós temos a tribulação, aí a gente falou do gap. Aí agora nós já recuamos mais um passo para trás. Nós estamos numa linha reversa das bodas do Cordeiro. Tanto faz eu analisar as bodas junto com o arrebatamento, mas eu separei para facilitar, tá bom? O arrebatamento, nós vamos estar falando da retirada da igreja da terra, mas as bodas eu estou falando da igreja já no céu. Sim, tá, logo okay? Depois do arrebatamento. Logo depois do arrebatamento. Então vamos lá. Isso acontece logo após o arrebatamento e antes do milênio. A gente tem que entender isso antes da tribulação também. Também. Ok? As bodas do Cordeiro fala de um casamento, né? Jesus é o noivo. Festa, né? É uma festa de casamento. Jesus é o noivo e nós somos a noiva, a igreja. A analogia é essa, tá ok? São muitos versículos falando sobre o assunto. Mas veja bem, aqui agora eu só vou comentar alguns detalhes que pode confundir a cabeça das pessoas, porque até eu mesmo, às vezes se eu não prestar atenção eu me confundo. Uma coisa é bodas. Você é arrebatado, recebe um corpo glorificado, seja na primeira ressurreição, seja transformado, não interessa. Você está na presença do Senhor e já vai passar pelo tribunal de Cristo, que nós vamos comentar já já. Recebeu o seu galardão, as vestes de justiça, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas tem a ceia das bodas do Cordeiro. E a gente não pode confundir as duas coisas, porque senão a gente embola. Mas aonde que vai ser as bodas? As bodas é uma coisa no céu, na presença do Pai.
Mas e onde será a ceia? A ceia será na terra antes do milênio. Sabe por quê? A gente tem que entender o ciclo da primeira ressurreição. Quem são os convidados e os amigos do noivo para participar da ceia? Os santos do Antigo Testamento e os mártires. Mas eles só vão ressuscitar no final da grande tribulação, por ocasião da vinda visível do Senhor. Não tem ceia sem eles, eles são os convidados. Então, se você não prestar atenção... Senão seria só o noivo e a noiva... E não tem convidado. E mais ninguém. Porque eles não estarão no céu. Então eu não tenho como botar a ceia no céu. E outra coisa, se você prestar atenção, principalmente lá em Lucas, quando ele fala da ceia, ele se refere a uma ceia no reino. E o reino a gente sabe que é o milênio. É na terra. Porque uma pessoa com vestes inadequadas estava na festa e o noivo disse, mas o que esse cara está fazendo aqui? Tira ele daqui. No céu ele jamais entraria. Então, mas isso me lembra o julgamento de bodes e ovelhas. Pessoas inadequadas não vão entrar no milênio, não vão participar da ceia das bodas do Cordeiro. Nós temos que entender isso aí. Faz sentido, né? É a melhor explicação que a gente encontra para não fazer confusão. Se não fosse pelos amigos e os convidados, tudo seria resolvido no céu. Sim. Em seguida. Em seguida. Tudo junto. Mas não é assim. E outra coisa, o noivo precisa ser honrado. E eles têm que ser honrados diante dos seus amigos e dos seus convidados. Você entende? Não existe a festa do casamento sem convidados. Aliás, a lista dos convidados é uma coisa... Então eu só trago esse comentário... precisam fazer, né? Eu só trago esse comentário porque eu acho importante para a gente não criar confusão. E falar a verdade, que diante das nações ou daqueles que vão sobreviver e vão entrar para o milênio, eles precisam reconhecer o noivo e a noiva, né? Claro, tem eles também. Eu esqueci de citar os sobreviventes, que são as ovelhas. Exatamente. Boa lembrança, você colocou muito bem. É isso mesmo. Então, são vários convidados, então, de vários níveis. Alguns fechando o ciclo da primeira ressurreição, mas também os sobreviventes que vão entrar no milênio em corpos naturais. É uma grande festa. Sim. Ok? E Jesus vai apresentar sua noiva para os seus amigos. E você vai estar lá, hein? Ok? Faça tudo para estar. Exato. Aí nós vamos para o arrebatamento da igreja, o corpo de Cristo. Bom, isso aqui já chega no nosso terreno, né? Nós somos a igreja. É o corpo de Cristo que vai ser arrebatado, não é uma placa. A gente tem que deixar isso bem claro. Deus não vai arrebatar a placa, Ele vai arrebatar pessoas que são da sua família, o corpo de Cristo. E elas estão, em todas as igrejas tem filhos. E quem vai chamar é Ele. E é Ele, e Ele chama pelo nome, o seu nome. Nós não podemos dizer, eu estou aqui. Não vai ter. Jesus vai chamar você pelo seu nome, porque Ele te conhece pelo nome, ok? Se você não ouvir o nome, esse é um grande problema, tá? Muito bem. As passagens que tratam do arrebatamento da igreja, as principais são 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, e também 1 Tessalonicenses 5:11. De um até o outro. De um até o outro é praticamente ele trabalhando o assunto do arrebatamento da igreja. Ele não está falando da volta de Jesus visível. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 15, 51, 54, ele fala do arrebatamento da igreja também. E o Evangelho de João, no capítulo 14, 1 e 3, Jesus, ele toca no assunto. Porque ali não dá para encaixar a segunda vinda nesse texto de João 14, de 1 a 3. E também não dá para descartar o texto. O mestre falou, a palavra é estabelecida. Agora preste atenção numa coisa. O livro de Gálatas, ele foi escrito mais ou menos por volta do ano 49 depois de Cristo, talvez a primeira epístola.
que nós temos. Logo em seguida vem 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, com um período aí de menos de um ano entre uma e outra, ali por volta do ano 50, 51 depois de Cristo. Tá ok? Mas em Gálatas, Paulo não fala do arrebatamento. Ele fala claramente do arrebatamento nas epístolas de Tessalonicenses, a primeira e a segunda. Coríntios, que é onde ele volta a conversar sobre o assunto do arrebatamento, já foi escrita no ano 54, por volta do ano 54 depois de Cristo. Mateus, só para você ter uma ideia, foi escrito por volta do ano 65, entre o ano 65 e 70. Marcos, por volta do ano 59 ao ano 65. E João, já quase no final do primeiro século, a partir de 85, 95. Eu estou te dando essas datas para você entender que logo após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, aí mais ou menos 20 anos depois, Paulo traz a revelação sobre o arrebatamento. Então a gente tem que prestar atenção nesse assunto. Bom, o grande divisor aqui, quando Paulo fala à igreja de Tessalônica, é com relação ao dia do Senhor. Houve uma confusão lá, eles não se lembraram daquilo que Paulo já havia dito para eles, e veio uma epístola fraudulenta lá e criou uma confusão dizendo que o dia do Senhor já havia chegado. E Paulo teve que corrigir isso. Nós já comentamos alguma coisa na semana passada. E esse dia do Senhor é um período. Pode ser um dia, mas pode ser um período, porque a Bíblia não é muito clara dizendo que é isso. Mas é um período que compreende os eventos em torno da segunda vinda de Jesus visível. Dia do Senhor é dia da ira, é dia de julgamento, é a segunda vinda. O arrebatamento não é julgamento, porque Jesus não vai julgar as nações, não vai julgar a terra, ele simplesmente vai arrebatar a sua noiva. Vai só isso. Tirar a noiva aqui da terra. Porque a palavra arrebatar significa levar, tirar do tempo e do lugar. Ou seja, antes da tribulação de 7 anos, que é uma profecia de Daniel para Israel, a igreja não tem nada a ver com isso. Deus precisa tirar a noiva primeiro, para depois trabalhar com Israel. Israel vai passar pela vara da disciplina para poder receber o Messias. Mas a igreja já foi lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Nós não precisamos de vara. A gente tem que entender que são grupos diferentes com Deus trabalhando. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que toma parte na primeira ressurreição. E nós dissemos que uma parte do ciclo da primeira ressurreição ocorre exatamente no arrebatamento. Cristo e as primícias é a primeira fase. Depois, no arrebatamento, os mortos em Cristo, por isso que em Cristo você tem que entender que essa expressão ela marca um divisor, né? E os vivos serão transformados. O arrebatamento está ligado com esses dois grupos. Os que estão em Cristo, mortos, e os que estão em Cristo, vivos. Ou seja, igreja. Igreja. Os que fazem parte da igreja e já morreram, ressuscitam primeiro. Os vivos sobem ao encontro de Jesus e são nos ares. E são recebidos junto com os que ressuscitaram. Então, essa é a primeira parte. Agora, tem os santos do Antigo Testamento e os mártires que estão lá no céu. Entende? Em espírito. E os mártires que vão morrer durante a tribulação. Só que eles vão ressuscitar depois, no final do ciclo. Se a gente não entender essa logística da primeira ressurreição, a gente faz uma confusão danada. E aí confunde o entendimento. Bom,
a ordem do arrebatamento. Primeiro os mortos em Cristo e depois os vivos em Cristo. Em Cristo é a marca da igreja. Igreja. Não existe a expressão em Cristo para os mártires da tribulação. E nem para os antigos, e nem para os antigos do Antigo Testamento. É. Essa marca é da igreja, corpo de Cristo. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Ele não põe os pés Ele na não terra. pisa na terra, como na segunda vinda. É diferente. Ok? Ele vai nos chamar pelo nome, porque Ele nos comprou. E Ele nos conhece pelo nome. Lá no céu não tem vem cá, não, é nome, é respeito, é honra, não é? Isso é importante. E logo em seguida nós iremos passar pelo tribunal de Cristo, ou o tribunal Bema. Bema. Aí envolve a questão do galardão e das recompensas. Nós comentamos a semana passada dos livros. Você lembra? Não sei se foi a semana passada, se foi na primeira que nós fizemos. Já comentamos. Mas os livros aonde estão registradas as obras. Nós também temos livros. Do que realizamos para o Senhor. Porque nós vivemos para agradar a Deus. Sim. E aquilo que permanece diante de Deus vai passar pelo fogo. Sim, porque o que foi feito para glorificar o próprio homem não passa. Não passa, é palha, é madeira, é feno, queima. Não é? E vai permanecer só o ouro, a prata. Ou seja, esse processo de julgamento é a limpeza que nós precisamos definitiva na nossa vida espiritual para receber as vestes de justiça. Agora tem algo interessante aqui. Não é um tribunal de condenação. Não. E nem é de salvação, porque salvo nós já somos. Só sobe quem for salvo. Então exatamente. É premiação, é galardão. Só que tem uma coisa que você precisa prestar atenção. Eu demorei muito para entender isso, mas quando eu ouvi uma preleção de um pastor, eu comecei a pensar e falei assim, olha, eu não tinha prestado atenção. A recompensa, ela tem a ver com o nível de proximidade de importância no céu. A gente não tem essa noção. Não. Na igreja a gente acha que vai para o céu, é todo mundo, tá tudo igual, tá tudo bem. Não, tá nível só. Isso. Não, que tá tudo bem nós já sabemos, somos salvos. Estamos no céu. Estamos no céu. Mas o nível de intimidade, o nível de proximidade do trono, aí tem a questão da recompensa e do galardão. Me chamou a atenção isso porque a gente não valoriza isso. Tem um livro que nós já lemos, estudamos, O Paraíso, a Cidade Santa e a Sala do Trono. Isso. Que foi uma visão que Deus deu, né, uma pessoa, e assim vai em várias visitações para dizer como você chega à Sala do Trono. Pois é. Agora, isso traz temor no nosso coração, responsabilidade e compromisso. Não é uma coisa, você chegou no céu, um tiçãozinho lá, né? Salvo na última hora, sem conhecer nada, sem saber nada, e você já vai direto para a Sala do Trono. Não. Segundo essa revelação, não. Então, você vai crescendo lá até chegar na Sala então do Trono. Essa coisa de deixar para a última hora, olha, complicado. Olha, eu acho isso extremamente perigoso e prejudicial. Perigoso porque pode acontecer de você nem ter essa oportunidade. E pode acontecer de você não ter nada para apresentar. Como eu posso comparecer diante do Senhor de mãos vazias? Lá de mãos vazias. Porque isso fala de trabalho, de servir a Deus, de ganhar almas, de estar na igreja ocupado com as coisas da igreja, ocupado evangelizando, discipulando, na verdade, visitando. Você serve a Deus servindo as pessoas. E isso tem a ver com a minha
proximidade da sala do trono. E outra coisa que nós temos descoberto agora, estamos assim atentos, é que não é só servir o corpo de Cristo, a família de Deus, mas servir os desconhecidos também. Sim, sim. Porque os desamparados, as viúvas, os órfãos, sabe, aqueles os necessitados, marginalizados, desesperados. A gente tem que sair das quatro paredes. Tem. Nós trabalhamos nas quatro paredes também, porque nós socorremos muitos irmãos. Sim, há muitos anos. Mas trabalhamos dentro e fora. É dentro e fora, o tempo todo. Nós vivemos para servir. Uhum. Bom, aqui eu acho que a gente faz algumas considerações agora a respeito da situação da igreja hoje. Apostasia da fé. Eu acho que aí você podia tratar esse assunto. Esse assunto, né? Hoje nós estamos vendo aí um esfriamento. Até nós já estudamos anteriormente sobre a era de Laodiceia, sim, que exatamente. seria o tempo da igreja. Qual seria, né, o quadro dessa igreja? Mornidão, indiferença, enfastiado, isso, né? Isso. Frio. E aí vem a recomendação que esses serão vomitados, né? Porque água morna faz as pessoas vomitarem. Isso fala de rejeição da parte do Senhor. Rejeição a Deus, falta de vivência, de experiência, de intimidade com o Senhor. Porque você pode ser um mero religioso batendo seu cartãozinho lá e tal, né? Dando a sua oferta, comparece de vez em quando e acha que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Né? Nós temos que realmente crescer na santidade, crescer no amor a Deus, no amor às pessoas, como nós vimos agora, né? Porque quem ama serve. Quem ama deixa um legado, quem ama leva um legado da eternidade para essas pessoas. Sim, dando destino, trazendo destino. Porque tem consciência disso, né? Exatamente. Tem um desapego das coisas terrenas. Tá pronto para partir. Enquanto a pessoa se agarrando às coisas, nós estamos soltando. Por quê? Eu já estou com a mala pronta para subir. Quer dizer, mala, não vou levar nada, né? Só eu mesma. Isso não existe, nem a roupa do corpo vai. Mas você vai levar as suas obras. Mas vou levar as minhas obras. Vou levar aquilo que eu fiz em amor para Deus. Isso. Que deu glórias para Ele. Estou ocupadíssima em servir a Deus e o meu semelhante. Então, estas obras vão me acompanhar. Oração, intercessão, né? Nós temos um grupinho aqui na CCA que alguém lá pede uma oração e lá dispara e todo mundo recebe, todo mundo já dá lá, tô orando, entende? E temos colhido os resultados. E temos visto sim respostas, né? De oração e até mesmo a Covid e tudo mais, né? Então, desapego das coisas terrenas e apego às coisas eternas, aquilo que realmente permanece, e um compromisso com a grande comissão, porque Deus nos deu 2 mandamentos principais, né? O amar a Deus e amar o semelhante. O maior benefício que eu posso levar para um semelhante é a salvação em Cristo Jesus. Exatamente. É levar essa pessoa a ir para a eternidade, para viver com Deus e não no inferno. E toda caridade às vezes é perdida. Entende? Porque se você faz boas obras, mas você não leva, né, o plano redentor de Deus em Cristo Jesus, você não fez a tarefa por completo. Que adianta tantos benefícios, mas a pessoa vai para o inferno do mesmo jeito? Percebem? Então, encerrando aqui, né, tudo isso, a nossa ênfase agora tem que ser
em que você se firme, você realmente esteja focado, centrado naquilo que Deus quer de você, cresça em santidade, cresça no amor, cresça no serviço, ok? Aos que são da família de Deus e aqueles que não são. Nós não podemos ser indiferentes a essas pessoas, ok? E que você possa ter aprendido ou despertado aí a sua curiosidade. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Se você tiver dúvidas, entre em contato conosco e vamos estudar mais. Quem sabe estudarmos Apocalipse de uma vez, né? Você já trouxe esse estudo. Que é um pedido, né? Um pedido, mas podemos encarar isso sim. Que Deus abençoe vocês. Amém.